Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estou acompanhado dessa vez de uma convidada e do parceiro de sempre, Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todos. A nossa convidada é uma pessoa especial no ponto de vista dos nossos laços pessoais mesmo, uma grande amiga e uma profissional que a gente admira demais, que é uma referência para a gente sobre o tema, que é a Carolina Roder. Tudo bem, Carol? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Um abraço para você, Alessandro, para o Luiz Domingos e todos os nossos ouvintes aí do Maldita Politicagem. Bom, então o tema que a gente vai explorar com a Carol hoje é sobre as mulheres na política, né? A desigualdade da representação feminina no nosso parlamento. Tem uma série de questões que ela vai trazer. A Carol também estuda, é especialista no tema de partidos políticos no Brasil. Então, em alguns momentos, nós também vamos concentrar a nossa discussão sobre o tema de partidos. Vale a pena pontuar que o episódio vai entrar no ar na terça-feira que antecede o primeiro turno das eleições. E, já que muita gente vai ter que pensar no seu candidato nessa semana, é importante pensar em candidaturas femininas. Para a gente começar a colocar o ponto, o Brasil tem 52% de mulheres na população e, segundo dados da Lúcia Velar, uma professora da UNB, os movimentos sociais no Brasil têm uma forte presença das mulheres. Dependendo do setor, isso está em 40%, 50%, 60% de mulheres. Mas no parlamento e nos partidos essa situação é completamente diferente. Tem 15% de mulheres na Câmara dos Deputados e 17% de mulheres no Senado. Então, é uma subrepresentação muito significativa. O que ocorre para que haja essa defasagem? É isso que a Carol vai explorar com a gente. Antes do Alessandro fazer a apresentação dos blocos, vale a pena mencionar o Chandler, Vinícius, um monte de gente que reagiu a uns jingles, colocaram outros jingles piores que os nossos ainda. Então, que me perturbaram também depois que eu escutei. Então, foi uma semana, assim, shit show dos jingles do Brasil. Foi maravilhoso e hoje a gente vira um pouco a chave para tratar de um tema bem mais sério. É imperdoável que a gente tenha esquecido o jingle do professor Galdino, né? É uma coisa assim, não sei um clássico. Não sei como eu pude esquecer disso, mas enfim. No primeiro bloco, então, o próximo bloco, a gente vai tratar sobre conceitos, sobre uma delimitação do que faz parte dessa baixa representação feminina, né, na política brasileira e falar um pouco sobre as cotas de gênero na política, né? Um histórico disso, Carol vai tentar elucidar isso pra gente. No segundo bloco, a gente abre uma discussão mais ampla, tenta traçar problemas que fazem parte da política brasileira, né? Problemas que estão dentro do partido. Eu vou fazer algumas questões que eu já preparei aqui, Carol. E no terceiro bloco, já para vocês se preparando, a gente pede para a nossa convidada responder uma pergunta sobre uma maldição da política, né? Nesse caso, ligado ao tema. E uma historinha síntese que eu estou muito curioso para saber, Carol. É isso daí. Continue com a gente, pessoal. A gente falou, né? Começou com a imagem inicial de que tem 17, 15% de mulheres no parlamento brasileiro e é um país que está muito atrás, mais de 150 países nesse ranking de representação das mulheres. Existem vários organismos internacionais que monitoram isso, então a gente deixa as referências nas informações do episódio, mas para citar alguns casos, Ruanda, Cuba e Nicarágua sempre apresentaram casos de países com metade das mulheres no parlamento e mesmo países semelhantes ao Brasil, na América Latina, têm índices muito mais representativos das mulheres nos parlamentos. Por exemplo, o Chile implementou paridade, né? Então você tem metade de mulheres e metade de homens, mais outros países que implementaram cotas, Argentina, Bolívia. Por que esses nossos vizinhos alcançaram patamares muito mais expressivos de representação das mulheres e o Brasil continua patinando? Bom, eu gostaria de agradecer de novo o convite de vocês. Foi muito rápida a minha apresentação e assim, eu sou muito ouvinte de podcast, inclusive de vocês, e é o meu primeiro podcast, então estou muito feliz de estar aqui participando. Opa! Troféu para nós. Então, agradeço o convite de novo. Bom, como você colocou, Luiz, a gente está em uma péssima posição, né? A gente está em 146º lugar de 185 países, segundo o Interparliamentary Union, o IPO, que a gente vai deixar aí nas referências para os nossos ouvintes. E aí tem vários países na frente da gente, né? Como você colocou aqui, Ruanda, Cuba, Nicarágua, mas também países democráticos como Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Bélgica,
Argentina, Espanha, Áustria, Peru, todos esses países com mais de 40% de mulheres na Câmara Baixa, e o Brasil tem 15%, e a gente vai ver daqui a pouco que esse é o maior índice que nós já tivemos. Em 2014, não passou de 10%. Isso é muito baixo. É muito baixo e nos coloca numa posição muito ruim também na América Latina, como você colocou, né? E por que isso? Eu acredito que isso se deva, sobretudo porque a nossa cota aqui de gênero, ela não foi colocada efetivamente há 27 anos, como muita gente coloca, né? A gente não tem a cota efetiva, uma cota forte, em que haja punição dos partidos políticos que não atinjam essa cota, né? Ou seja, a gente tem uma permissividade muito grande da lei e também da aplicação dela, sobretudo da aplicação, né? Então, acredito que por isso, e também, claro, a cota sozinha não resolve a questão da representação feminina, né? Ela é muito importante, mas também temos que ter outras questões. E aí a gente tem outras questões que não nos ajudam, né, na nossa representação, que é o sistema proporcional de lista aberta, que é a questão do financiamento, que é a pouca inclusividade das mulheres nos partidos políticos e também as questões culturais, né? Então, que afastam as mulheres da política por conta da sua jornada dupla de trabalho, às vezes até tripla, e essa exclusão das mulheres do espaço público, né? Então, a gente tem vários outros fatores que ajudam a não termos mulheres no parlamento, né? Perfeito, Carol. Então você me acabou mencionando sobre os 27 anos que alguns, né, analistas levantam para as cotas. Você poderia esclarecer um pouco do histórico das cotas no Brasil, né? De por que existem alguns analistas que acreditam que há 27 anos existem, que tem de novo recentemente, né, a partir de 2009, 2010? Pode Deixa eu falar. só fazer uma apresentação, porque tem gente que acha que cota é uma invenção que só tem no Brasil. Na verdade, cotas para representar grupos que são excluídos historicamente, especialmente as mulheres, é uma invenção antiga nos parlamentos do Ocidente. Tem países que implementou isso nos anos 70. Então, o Brasil tem uma lei de 96, é isso que o Ale perguntou para ela explicar, e existem uma variedade de cotas. Tem cotas de assentos, então, no mínimo 30% de mulheres eleitas, tem cotas nos partidos, em alguns países como o Canadá, e no Brasil é cota nas listas eleitorais. Ela vai explicar por que isso tem 2 períodos de existência, né, Carol? Isso. Não, mais de 80 países no mundo adotam algum tipo de cota de gênero. Há as cotas legislativas, como é o caso aqui do Brasil, em que uma parte das candidaturas é reservada às mulheres, e aí isso existe na América do Sul inteira, na América Central também, alguns países do norte da África, países da Europa também, como a França, Itália, Espanha, Portugal, são países que adotam cotas legislativas, como a gente tem aqui no Brasil. E aí nós temos também as cotas dos partidos políticos, que os partidos políticos reservam cadeiras em seus diretórios, em suas instâncias de decisão, ou em sua lista. Alguns países, né, que utilizam esse tipo de cota é o Canadá, também alguns países do leste europeu e no sul do continente africano, e na Austrália também. E aí também tem as cotas de reserva de assento. Então, alguns assentos são reservados no legislativo às mulheres. Isso tem em alguns países do continente africano. Na China, a gente tem isso também, no Paquistão, em outros países daquela Essa é a região. mais, assim, a que tem efeito imediato, né, Carol? Essa Sim, última. sim. Tem o assento garantido para as mulheres, independentemente do que o partido queira Sim. fazer com as candidaturas femininas, ou do machismo do eleitor, eventualmente, né? Sim, sim, sem dúvida. Essa é mais efetiva porque você garante já de cara, né? E aí o que acontece? No Brasil, a gente tem as cotas legislativas, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre a reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso fundo eleitoral, que isso também é bem importante e é recente. Mas, voltando aqui para as nossas cotas legislativas, a gente teve em 1995 a reserva de 20%, que os partidos deveriam, né? Mas era reserva, não era uma obrigatoriedade naquele período, que eles poderiam reservar 20% da sua nominata, da sua lista de candidatos a candidaturas de mulheres. O que acontece? Ao invés deles poderem lançar 100% da quantidade de vagas, houve uma mudança nesse sentido também. Eles podiam lançar 120% do número de vagas. Ou seja, não adiantou muita coisa, né? É.
Você aumenta a quantidade de candidatos, mas coloca ali o 20% de reserva. E aí, em 1997, a gente tem a modificação para 30%, mas ainda assim, reserva. O texto da lei colocava que deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Não é uma cota de mulheres, né, como muitas pessoas acabam falando. É cotas de gênero, tanto que alguns partidos colocam 70% de mulheres e 30% de homens. 30, 70 para cada sexo. E aí, só em 2009 que a gente vai ter a mudança do texto, né, da legislação e vai tirar aquele deverá reservar e vai modificar para o partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo. Às vezes é uma coisa assim tão simples, né? Só mudou ali o termo, mas também mudou um pouco nos últimos anos, agora, muito mais recentemente, tanto a verificação disso, se isso está realmente acontecendo, né? A Justiça tem visto isso um pouco mais de atenção, mas também é muito claro, né? A gente sempre vê aí os casos das candidatas laranjas. Só recentemente que a gente tem a punição efetiva dos partidos, né? A gente teve aqui o caso da Assembleia Legislativa do Paraná, em que o PSL perdeu 4 cadeiras, né, na Assembleia, 4 deputados foram cassados, na verdade a chapa inteira do partido foi cassada, porque eles colocaram candidatos laranjas, eles colocaram candidatos que nem sabiam que estavam se candidatando, para fechar esses 30%. Isso é muito recente, é de 2019 para cá que a gente tem tido, de fato, uma punição aos partidos que não atingem a cota de gênero, né, na sua lista de candidatos. Até 2009 não havia obrigatoriedade, então não tem como a gente considerar que é desde 95. A gente não tinha obrigatoriedade enfim, quem estuda partidos, vocês sabem como é, né? Eles não fazem, você tem que cobrar muito, né? E, Carol, só para complementar o dado que você traz, muito interessante, as mesmas regras são aplicadas também para casos de vereadores. Isso. Eu estou falando aqui, pessoal, das eleições proporcionais. As eleições proporcionais a gente utiliza aqui no Brasil para a eleição da Câmara de Vereadores, das Assembleias Estaduais, deputada estadual, e também das deputadas federais, tá? Tá. Então, são esses 3 cargos. E só uma coisa que eu esqueci de falar também, que em 97, a quantidade de candidaturas que os partidos podiam lançar era de 150% das vagas em disputa. Também não ajudava, né? Você disponibiliza ali, coloca 30%, mas aumenta a tua proporção de candidatos, homens. Então, não ajuda. E hoje não, desde 2021 a gente tem ali, os partidos podem lançar só 100% da quantidade de vagas em disputa, 100% mais um. E desde 2009, então, desde que a obrigatoriedade foi realmente de fato aplicada, né, existe uma melhora? Os dados demonstram uma melhoria na representação feminina? Sim, então, se a gente for olhar os dados, é claro que ainda é muito irrisório, né? A gente precisa melhorar muito, enfim, nós estamos nessa posição, né? 146º lugar no mundo. Mas ainda assim, se a gente for comparar com os nossos dados aqui do Brasil, a gente teve uma melhora de 2014 para cá. Nas candidaturas, a gente teve, em 2010, 16% só de mulheres no total de candidatos, né, registrados. Isso que eu estou falando é para deputados federais, tá? E só em 2014 que nós teremos 28%, em 2018, 28%, e nesse ano, 35% em 2022. Então, a gente tem uma melhora na proporção de candidatas, que era muito baixo, na década de 90 era 6%. Imagina, de todos os candidatos à Câmara Federal, apenas 6% era de mulheres, era muito pouco. E da mesma forma, isso também nas eleitas, né? Em 2010 nós temos 8,7%, em 2014 9,9% e em 2018 nós temos 15%. Teve um aumento considerável em 2018 e eu imagino que agora, em 2022, a gente tenha também um aumento, talvez, para uns 20%. Assim, acho que não dá para ser tão otimista, mas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o Fundo Eleitoral, e outras medidas, acho que pode melhorar, sim, esse ano. Carol, então, para a gente fazer um apanhado dessa história, então são 2 momentos da lei de cotas. Primeiro, que é 97, é isso? Isso, 95, mas aí 97 que vai se estabelecer
bater mesmo com a lei das eleições, né? E aí depois em 2009. Então são dois momentos, 95, 7, e depois que é uma lei criada para não pegar, e aí ela é criada para ser seguida de fato em 2009, e de lá para cá, o que houve de melhora foi o recrutamento de candidatas mulheres, né, que subiu, como você falou, de 5 na década de 90 para 35 agora. Como as coisas são lentas aqui, né? Meu Deus do céu. Isso muito em função da pressão das mulheres parlamentares, né, que têm lutado por isso, as bancadas femininas, e da sociedade civil organizada, porque nós vamos explorar ainda no próximo bloco, que agora nós temos um outro gargalo dentro dos partidos que diz respeito a viabilizar essas candidaturas que cresceram, mas não cresceram em destaque ou de recursos, né? Seria mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Você não faz uma candidatura competitiva do dia para a noite, né? A gente não tem... As mulheres, muitas acabam sendo candidatas sem nenhum capital político, capital agregado ali, e também sem financiamento, sem estrutura do partido. Aí fica muito difícil, né? Para você, enfim, competir com pessoas que já têm muito mais capital, né? E aí que entram os partidos, né? E esse gargalo que a gente tem realmente, porque os partidos, eles seriam em tese organizações que poderiam fazer isso, né? Poderiam formar as pessoas, as minorias que não têm condições e dar, então, estrutura para essas pessoas terem mais condições de serem competitivas, né? Porque não basta, assim, a cota, ela é muito importante, esse que é o meu ponto, né? Ela é muito importante, a gente precisa das cotas, mas para além das cotas, nós precisamos também de uma mudança nos partidos políticos, sobretudo. Perfeito. Então guarda isso daí para o nosso próximo bloco, Carol. A gente já volta aí, pessoal. Então, Carol, pergunta para a gente abrir esse bloco. O que a ciência política nos diz sobre a eficiência das cotas? As cotas realmente são efetivas em outros países do mundo, no caso brasileiro? Bom, tem um artigo científico na ciência política da Maria Cecília Eduardo, a Juliana de Souza e a Alzira Angeli, publicada na BIB em 2019, onde elas fazem uma análise sistemática sobre a bibliografia internacional que discute as cotas, se as cotas de gênero deram certo ou não. E a maioria dos artigos, 23 artigos de 30, eles avaliam como efetiva. Aliás, 23 de 26 artigos, uma proporção maior. Esses 23 artigos avaliam ela como efetiva, tem bons resultados podem ser alcançados, né, se as cotas forem combinadas com outros elementos favoráveis. Então, o funcionamento do sistema partidário, depende de outras questões, como também o sistema eleitoral, o tipo de lista, e, sobretudo, sobre a força da cota, se a cota ela é efetiva, se ela é forte legalmente, né? Sobre isso que eu estava falando para vocês, né? Não adianta ter ali um instrumento e ele não ser utilizado, né? Então, as cotas onde elas são efetivas, elas realmente têm aí um aumento no caso das parlamentares eleitas. E aí traz alguns exemplos, como a Argentina teve um grande crescimento depois do estabelecimento das cotas, em outros casos também um crescimento um pouco mais modesto, como o Peru e a Bélgica, e aí o exemplo de baixa efetividade é o caso brasileiro. Mas aí, né, entram os outros fatores também, né, como a questão cultural, do sistema eleitoral, enfim, e de punição efetiva dos partidos que não adotam as cotas, né, que deveriam adotar e não adotam. Carol, eu sei que você tem uma hipótese em relação aos partidos brasileiros, que é o que você se dedica muito nos seus estudos. Então, eu vou fazer uma pergunta geral, que você pode explorar os pontos específicos que você achar necessário. Mas você acha que a estrutura dos nossos partidos prejudica a inclusão das mulheres na política brasileira? De que forma que isso ocorre, de forma mais específica? Os partidos políticos, eles têm várias funções, né? A função de fazer com que o governo funcione, a função de coordenar as preferências dos eleitores no legislativo, coordenar os trabalhos do legislativo, e também uma das funções é recrutar pessoas. E eles têm também a função de disponibilizar os candidatos que farão parte depois do corpo de eleitos, né? Daqueles candidatos que serão eleitos. E dentro disso, a gente pode considerar também que os partidos, eles são responsáveis pela formação dos seus quadros, eles poderiam ser, ao menos, né,
pela formação política, com programa de capacitação, além disso também da estrutura, as candidaturas, enfim. Os partidos políticos, eles teriam essa função, só que eles não cumprem aqui no Brasil. A maioria, os 32 partidos, olha, eu acho que tirando ali uns 3, 4, a maioria não funciona para isso, né? Não tem esse objetivo. E quais são esses 3, 4, Carol? Só para efeito de curiosidade aqui. Olha, os partidos que têm, por exemplo, fundação funcionando, fundação é um mecanismo que você pode utilizar para a formação de seus quadros, fundação de pesquisa e formação política, né? Só o PT, pouco o PMDB, PSDB, os maiores partidos que têm ali uma organização. O PSOL também tem uma questão mais orgânica de dar estrutura aos seus candidatos, mas isso varia também muito de estado para estado, né? Então, para as mulheres, por exemplo, o partido poderia dar estrutura para que as mulheres possam participar de reuniões políticas. O PSOL já fez isso, por exemplo, em alguns municípios, dando espaço para as crianças na sede, né, para as crianças brincarem enquanto as mães estão participando de reunião, pagando uma pessoa para que fique cuidando ali enquanto as mães estão participando de reunião partidária. Isso é uma forma, sabe? O partido recebe recurso para isso, recebe fundo partidário para isso. Inclusive, parte do fundo partidário deveria ser destinada à formação política, né, nas fundações e pesquisa. E não é feito, né? São pouquíssimos partidos. Eu colocaria que o PT, o PDT um pouco, mas muito frágil ainda, o PSOL pouco também, mas aqueles que se diferenciam um pouco. E os partidos maiores, que têm mais estrutura, né? Mas a grande maioria, os partidos de direita, os partidos nanicos de direita, aqueles fisiológicos, eles não se disponibilizam a isso, né? Não tem essa disposição em ceder estrutura para aqueles candidatos que não teriam condições, né? De manter uma estrutura de campanha ou até mesmo de formar esse capital político ao longo do tempo. Ou seja, só coloca o nome da pessoa lá e a pessoa vira candidata e pronto, né? Não tem nada, né? Sim, é porque as pessoas são obrigadas a serem filiadas a algum partido político para poder se candidatar, né? Enfim, pouco importa. E aí a gente vai ver no interior do país, pouco importa mesmo, o partido pouco importa. As pessoas votam em pessoas, não tem, e justamente por isso, porque o partido não faz o seu papel, né? Não cumpre o seu papel como organização política, né? E aí, você tinha comentado que eu tenho uma hipótese, eu tenho pensado sobre isso, que assim, a gente nunca teve partidos super organizados, salvo raras exceções, como é o caso do PT, que é um partido que surgiu de baixo para cima, e aí com várias organizações em volta, e que fez essa origem, né, fez com que ele tivesse várias instâncias também de decisão no interior da sua organização. Os demais partidos, eles surgiram dentro do parlamento, muito ligado às figuras parlamentares, e não tem uma estrutura, assim, muito horizontal, né, ela é mais vertical. E aí o que acontece? Os partidos, eles podem se organizar em comissões provisórias ou diretórios em nível municipal, nível estadual e nível nacional. Muitos partidos, eles estão mudando para uma organização da mais fluida, né? Efêmera, que é a comissão provisória. Tem um estudo que foi publicado do Marcos Rodrigues com a Maria de Socorro Braga em 2021 na ANPOC, que faz o levantamento das comissões provisórias nos municípios do Brasil, dos 35 partidos na época analisados. E ele identifica que mais de 10 partidos, uns 15 partidos dos 35, se organizam mais de 90%, tem mais de 90% de comissões provisórias nos municípios. Isso é muito alto e aumentou muito se a gente for comparar com dados mais antigos, de 2011, como o estudo do Fernando Guarnieri, enfim, entre outros. E isso, o que é a comissão provisória? É uma organização que não é eleita pelos seus pares, não é eleita por delegado como diretório, né? E ele pode ser diluído a qualquer momento pela instância superior. Eu fico imaginando como é isso na prática, né? Deve ser uma bagunça nessa comissão provisória. É muito pouco democrático, né? A estrutura dos partidos segue a estrutura federativa. Você tem o diretório municipal, o diretório estadual e o diretório nacional. No Brasil tem essa possibilidade da instância de cima, se tiver um diretório embaixo que seja dissidente
antagonista dentro do partido. Então você tem lá um diretório municipal de uma ala do partido que não agrada os dirigentes estaduais. Eles dissolvem o diretório municipal e instalam a comissão provisória com os seus escolhidos, que não passa pelo crivo dos partidários locais. Quem escolhe é a cúpula de cima. Então é um mecanismo de centralização e de enfraquecimento dos mecanismos democráticos, né? E aí, como os homens são a maioria esmagadora das cúpulas, ao montar essas novas comissões, etc., eles vão colocando mais homens. E aí, por que isso é importante, Carol? Porque aí entra naquele conceito que se estuda em seleção de candidaturas, que são os gatekeepers, né? No Brasil, pelo jeito, o fato das cúpulas serem fortemente controladas por homens, isso implica em candidaturas femininas meramente formais ou laranjas, e aí chega no outro problema, que é agora um dos mais importantes atualmente, a gente escuta de dentro dos partidos, que é o financiamento, né? Os partidos têm o dinheiro, vem o fundo eleitoral que tá poupudo, tá gorducho, né? Mas esse dinheiro não está saindo desses homens, das mãos desses homens, para a candidatura das mulheres, né, Carol? Então, esse dado, né, dos partidos que estão se organizando em comissões provisórias em nível municipal, ele vai ao encontro também da mudança da legislação. Em 2021, os nossos parlamentares mudaram para 8 anos o prazo máximo de uma comissão provisória. Então, assim, antes eram 120 dias que os partidos podiam se organizar em comissões provisórias. Hoje, eles podem ter essa organização, entre aspas, até 8 anos. E o que acontece? Aumentaram só um pouquinho, né? 120. Não é provisório, né? 8 anos, vamos combinar, quando não é provisório. E aí eu fui buscar uns dados também de estaduais, são muitos partidos, são 15 partidos que têm só comissão provisória em nível estadual, porque assim, isso é muito contraintuitivo para a gente da ciência política, né, porque em nível estadual era esperado que tivesse um diretório, né, minimamente eleito, com período para terminar um mandato, e não tem, assim, em torno de 15 partidos que se organizam, tem mais de 90% das unidades federativas só comissões provisórias. E o que acontece? O que isso quer dizer? E são os mesmos partidos que só estão se organizando em comissões provisórias em nível municipal. Onde que eu quero chegar? Quem que decide por essa comissão provisória? Um nível acima. Se estadual é também comissão provisória, quem vai decidir é nível nacional. É uma centralização muito grande. E quem que decide pelo fundo eleitoral? Pela distribuição de 5 bilhões de reais, quase 5, né, desse ano, mais 1 bilhão de fundo partidário esse ano, um pouquinho mais de 6 bilhões de reais, nível nacional. A gente teve a inclusão, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2017, que é o fundo eleitoral, e o que acontece? Como que os partidos recebem esses recursos? Eles precisam, em nível nacional, decidir os seus critérios de distribuição e informar o TSE. Os partidos que decidem para onde vai esse dinheiro, como eles vão distribuir, tirando a questão dos 30%, né? Em 2022, hoje a gente tem a obrigação, né, a obrigatoriedade dos partidos distribuírem no mínimo 30% dos recursos para a campanha eleitoral de mulheres, e se for acima, né, se tiver 35%, tem que ser proporcional, 35%, e também de pessoas negras, além do tempo de rádio e televisão. Isso eles precisam distribuir dessa forma, mas todo o resto, e também para quais mulheres que vão receber esse recurso, quem decide é a nacional do partido. Ou seja, a gente tem uma baita concentração hoje de poder em nível nacional. E não tem mulheres em nível nacional. De todos os partidos, a gente tem 8 só que tem mulheres na função de responsável financeiro do partido. 8 mulheres ou 8 partidos? Desculpa, Carol. 8 partidos que têm mulheres também, né, nesse núcleo duro, né, que seria a coalizão dominante, né, que a gente fala na linguagem dos partidos. No núcleo duro que decide pelo partido, né. Enfim, tem outros estudos que mostram também que os partidos, quanto mais sobe o nível, né, quanto você mais sobe o degrau, mais difícil é ter mulheres. E mais difícil também é a permanência delas nesse espaço de poder. Então, o que está acontecendo? A gente tem uma permissividade aí da legislação, que foi decidido pelos próprios parlamentares, em aumentar esse prazo aí para 8 anos, comissões provisórias. E quem vai decidir, os integrantes, né, desse órgão serão, então, o órgão superior, e esse órgão superior é o Diretório Nacional, que só tem homem.
enfim, é muito difícil, né? Porque É. isso vai contra a presença do partido no município, né? Se você tem Uhum. diretórios, você tem pessoas ali recrutando outras pessoas, fazendo atividade. O diretório tem muito mais gente participando. Na comissão provisória é muito mais enxuta, é menos pessoas, ele pode ser diluído a qualquer momento, enfim. Carol, só de curiosidade, então, você traz um dado que para mim é novo, não sabia dessas diferenças todas. Esses partidos que têm estrutura, então, que não são provisórios, as estruturas são permanentes, digamos assim, Isso. eles tendem a apresentar uma representação também melhor na administração do próprio partido? Sim, tem mais democracia interna, né? Tem muito mais democracia interna. Você tem vários grupos, várias pessoas decidindo. E os partidos com mais centralizados têm muito menos pessoas decidindo. Eu fiz um estudo com os meus alunos da iniciação científica sobre os critérios de decisão, porque os partidos precisam definir Isso é os interessante. critérios de decisão, né? Eles têm essa discricionariedade para definir quais são os critérios de distribuição do recurso dentro dos partidos. Grande parte dos partidos, a maioria deles, com exceção de poucos, são extremamente centralizados na nacional e em poucos líderes na decisão sobre o recurso, né? Para ficar claro, a gente está olhando o partido por dentro. A Carol faz pesquisa na organização interna dos partidos, onde é um lugar de filtro das candidaturas de mulheres, seja por meio das listas, que colocam candidatas laranjas, ou por meio do dinheiro que não é distribuído para essas candidaturas. Eu andei ouvindo, Carol, que os partidos combinam critérios para formar as listas eleitorais, as candidaturas, né? Então tem partido que são os caciques que escolhem os candidatos, uma parte dos candidatos, a outra parte é escolhida por convenção. Uma parte, vamos dizer, de baixo, né, os convencionais escolhem os candidatos, outros de cima, os caciques. Em geral, os partidos combinam esses dois métodos. E há uma impressão de que as candidatas mulheres escolhidas pelos caciques, em geral, recebem mais grana do que as candidatas escolhidas pela convenção. Faz sentido isso? Sim, os partidos eles acabam colocando dinheiro em candidaturas que tenham mais chances eleitorais, né? A gente já tem pesquisa sobre isso, sobre outras eleições, né? Mas você ouve isso de pessoas que são candidatas mesmo, né? Também, e de, enfim, políticos, tudo mais. Porque o que acontece? Eu não tenho recurso para todo mundo. Aí é esse o dilema, né? Você vai colocar em várias candidaturas e não eleger ninguém, ou você vai colocar em algumas candidaturas para ter mais chances eleitorais. Alguns partidos são mais democráticos com relação a essa distribuição. O PT, por exemplo, teve alguns estados que eles colocaram um valor mínimo para, assim, possibilitar aquela campanha. R$60 mil para cada candidato é o valor mínimo. E aí, aqueles que têm mais chances eleitorais, eles colocam mais recursos. E aí é um dilema, né? Porque você acaba não tendo tanta renovação. Se você coloca só naqueles candidatos que têm chance, a gente tem pouca renovação. E aí, como entrar, né, nessa lista aí de candidatos efetivos, né? Então, existe esse dilema, sim, sem dúvida. Ô, Carol, eu tenho uma pergunta, algo que me chama a atenção, que é sobre o Partido da Mulher Brasileira. Eu lembro que há algum tempo atrás isso ficava rodeando, né, as notícias do jornal, o Brasil vai ter o Partido da Mulher Brasileira. Bom, desde que ele foi criado, para mim, pelo menos, né, no que eu acompanho, aparece muito pouco a atuação desse partido. Poderia nos dizer como esse partido se configura, se ele realmente tem alguma característica que diferencia ele dos outros partidos em relação às mulheres, ao público feminino? Não, não é um partido que surgiu de fato para representar mulheres, né? Não, ele não vem de nenhum movimento de mulheres, enfim, é um partido que é mais do mesmo, né? De pouca organização, não tem nenhuma novidade organizacional e até estava para mudar o nome, né? Eles tentaram mudar o nome esse ano para Brasil, então assim, Meu né? Deus. A Não identidade conseguiram. deles. Só Pois é. melhora. Só melhora. E primeiros parlamentares foram todos homens, né? Não tem assim uma questão identitária e nem de defesa também direito das mulheres. E aí eu lembro do dado que o Luiz trouxe, né, no início da nossa conversa, sobre o fato de ter mais mulheres nos movimentos sociais do que nos partidos. E sem dúvida, né? Eu acho que a gente está no momento de tensionamento da concepção patriarcal, né, que a gente tem no Brasil, da cultura patriarcal, em que coloca a mulher no espaço privado, de que ela seria responsável pela família, pelos filhos e afazeres domésticos, quanto o trabalho produtivo, né, é aquele característico da esfera pública e
dos homens, né? E isso não faz sentido, né, na prática mais, porque as mulheres trabalham. Se a gente for ver os dados de chefe de família, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres. E eu acho que a gente chegou no momento de muito tensionamento social mesmo das mulheres, de não se sentirem representadas pelos parlamentares que lá estão, e aí os partidos não conseguem, sabe? Não conseguem acompanhar esse tensionamento e nem fazer algo com isso, né? A gente vê essa formação, né, de 2013 para cá, a formação política de mulheres, de pessoas negras, nos movimentos sociais. Elas são eleitas pelos partidos, né, sobretudo por partido centro-esquerda, mas a formação delas veio de movimentos sociais, né? Então a gente tem aí um momento, assim, eu acho que o contexto aí que não faz sentido, né? Enfim, as mulheres trabalham, as mulheres fazem parte do meio público também, só que não decidem, né? Elas são mais de 51% da população, só que não decidem pela política, então acho que... Esse é um tema tão sensível, porque as mulheres lideram lares, lideram movimentos sociais, têm lugar crescente de destaque nos mais diversos setores da sociedade. Elas precisam decidir os rumos do país também, né? E se os partidos não colaboram para que elas, de fato, ocupem na política nacional o lugar que elas ocupam na sociedade, os partidos estão falhando vergonhosamente, né? Vamos para o momento chutômetro aqui, Carol. Quantos % de representação você acha que em 2022 as mulheres vão ter? Então, eu acho que é um chute... De 15, nós vamos sair de 15 para quanto, Carol? Para 18? É um chute um pouco complicado, porque a gente teve várias mudanças, né? A gente não tem mais coligações. É a primeira eleição geral sem coligações, então isso vai ser mais difícil para os partidos, para eles alcançarem o quociente eleitoral. E tem também mudança na distribuição das sobras, enfim, tem algumas mudanças aí no nosso sistema proporcional. Mas, mesmo assim, a gente teve, né, de fato, um recorde de candidaturas e eu imagino que ali uns 20% a gente deve alcançar. Mais do que isso, eu acho que eu vou ser otimista demais. Eu também acho, sabe por quê, Carol? Tem, de resto, toda uma estrutura de incentivos para a reeleição que nunca teve, né? É verdade. Não só tanto essa grana gigante que é controlada pesadamente pelos homens dos fundos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, mas o orçamento secreto, né? Que tem um podcast outro dia, acho que o assunto da Renata Lopretti, que falava o Bolsa Reeleição, porque é muita grana para eles levarem para suas bases eleitorais e são majoritariamente homens. Que coisa doida, né, o Brasil, né? Em 2018 a gente faz uma eleição que é pautada pela renovação, para essa ira da população contra os partidos tradicionais, os políticos tradicionais, e essa nova, né, essa nova equipe, essa nova turma que vai ocupar o Congresso faz o Bolsa, cria o Bolsa Reeleição, né? Uma coisa bizarra. Foi muito, muito dinheiro, né? Mas, assim, o fundo, a existência do fundo eleitoral, a gente pode, né, afirmar que é muita grana, mas ajuda minorias, tá? Em 2018, a gente já viu que diminuiu muito a diferença de recursos entre homens e mulheres. Homens ganham muito mais dinheiro, mas diminuiu muito. Quando era só dinheiro de empresas, era muito maior a diferença. Então, assim, o fundo eleitoral, ele possibilita o financiamento de muito mais candidaturas. E isso impacta, né? O dinheiro impacta. Quanto mais dinheiro, mais possibilidade de ser eleito, né? Então, o fundo eleitoral ajuda. No modelo de financiamento privado por empresas, era cada um por si e Deus contra todos, né? Os candidatos passando o chapéu ou passando a mala nas empresas. Agora o dinheiro está no partido e o partido tem que decidir. Como o partido é cobrado para ter transparência, os movimentos podem cobrar mais, né? Sim, tanto eu acho que esse é o caminho. Entendi. A gente precisava ter mais transparência. E, assim, eu entendo que há uma preocupação, né, da gente não tirar a autonomia dos partidos. E não tem que tirar mesmo, né? Os partidos são organizações que devem ser livres para se organizar da forma que bem entendem. Mas tem que ter um mínimo de transparência, né? É dinheiro público, pô. Não tem condições, né? Eu acho que, enfim, como ele é colocado nas fundações, como que ele é distribuído entre os candidatos, enfim, tudo isso é importante, né, para que as pessoas saibam como funciona, ou até mesmo uma mudança na forma de se financiar, mas enfim, isso é papo para outra conversa. Então, só para a gente encerrar esse segundo bloco aqui, Luiz, eu queria lembrar que existem, acho que, 2 episódios que podem, né, estar relacionados com a discussão aqui. O episódio 16 da Marianne Weber sobre a estrutura patriarcal da sociedade ocidental, né? E o episódio 32 da argentinização do Brasil. A gente falou os dados da Argentina. Boa. Aqui tem um aspecto que a Argentina é bem melhor que o Brasil. A Argentina está muito à frente do Brasil. Perfeito. Então continue com a gente aí, pessoal.
Bom, há um século e meio atrás, eu tinha visto uma pesquisa de opinião desses latino-barômetro que perguntavam para as pessoas se elas votariam em mulher. Pesquisas da década retrasada, no começo do século XXI. E a predisposição de votar em mulher era, dependendo da faixa etária no Brasil, era de 90% a 100%. Os mais velhos, eventualmente, tinham resistência a votar em mulher, pelo machismo que caracteriza mais as gerações mais antigas. O eleitor tem disposição de votar em mulher, só que o que a gente está vendo aqui é que falta a instância que organiza isso, que são os partidos, recrutarem, formarem e darem recursos para as mulheres. Então, esse é o ponto central do debate de hoje. E, já que os partidos fazem isso de forma muito leniente, né, eles só fazem a reboque da pressão dos movimentos e das mulheres, os eleitores têm que pensar nisso, colaborar para fortalecer as candidaturas femininas. Então pensem nisso na hora de escolher os seus candidatos, montar a sua colinha, né? Que a gente depende de uma orientação racional dos esforços coletivos para melhorar a representação de grupos que são centrais e que estão alijados da política, para que a política não seja apenas um negócio entre amigos homens, né? E aí a gente começa perguntando aqui, Carol, o quão malditos são os partidos políticos? Bastante. Para recrutar mulheres no Brasil. Bastante, mas pessoal, eu estou falando assim, mas não é para jogar o bebê com a água do banho. Os partidos são a única forma que a gente conhece para organizar a democracia. Então, Sim. assim, não é para acabar com os partidos, que eles não prestam, então não é esse o ponto. Vamos ocupar os partidos. As pessoas precisam ocupar os partidos, cobrar mais transparência, mais democracia interna, porque essa maldição, né? Essa maldição, esse é o ponto, né? De entregar o financiamento de fato para as candidaturas femininas. A gente teve essa obrigatoriedade agora de no mínimo 30% de financiamento do fundo eleitoral para as mulheres, só que não existe ali a descrição. É o quê? É proporcional a todas as candidaturas? Porque senão faz que nem o MDB, que o MDB destinou grande parte para Simone Tebet, que é a candidata à presidência. E assim, também outros partidos colocaram para as candidaturas de vice ao governo de estado. Enfim, a gente precisa melhorar muito, né, na democracia interna dos partidos, que eu acho que essa maldição, né, a falta de democracia interna. E aí, Carol, chega um momento que eu acho que você vai salvar a gente, porque eu acho que o ouvinte já decorou as histórias de Querência do Norte do tio Norberto. Já. Então, inclusive, Luiz, você tem que colocar uma foto, postar uma foto nas redes sociais de você com o tio Norberto. Sim, por favor. Eu fiquei imaginando como ele Todos querem conhecer. Vou providenciar, tio Norberto. Por favor. É um cara meio reservado, mas eu vou convencê-lo. Carol, então chegou o momento que a gente gosta aqui, que a gente espera durante esse episódio, né? O momento que normalmente o Luiz conta as histórias de querência, que você vai salvar a gente. Existe uma historinha para nós, para ilustrar o tema discutido? Eu não vou para Querência hoje, eu vou lá para o Rio de Janeiro. E muito inspirada no livro que eu estou terminando agora, que se chama O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, da jornalista Juliana Dalpiva. No início do livro, ela traz uma história da Rogéria Bolsonaro, a primeira esposa do Jair Bolsonaro, mãe do Flávio, do Eduardo, do Carlos Bolsonaro, que foi a primeira a ser eleita depois do Jair. Ela se candidatou nas eleições municipais para a Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, em 92, e ela foi eleita muito por conta da fama que o Bolsonaro tinha, né? Tanto que na campanha ela utilizava R. Bolsonaro nos materiais, nos adesivos. E aí, enfim, foi eleita em 92, e aí ali se inicia também, né, o negócio de empregar os parentes e amigos para devolver parte do salário. E uma coisa muito curiosa que a Juliana Dalpiva acaba colocando no livro, né, relatando, é que no início do mandato da Rogéria Bolsonaro, ela tinha que ligar para o Jair Bolsonaro em todas as votações no plenário para perguntar como que ela deveria votar. E aí tinha que ligar, ela não tinha voz para nada, não teve voz na campanha, não tinha voz no mandato também. E chegou um momento que ela começou a se empoderar e começou a votar ela mesma. E não ligava mais para ele, e isso começou a criar rusgas com o Jair Bolsonaro, né? Tanto que eles romperam, se separaram também na década de 2000, e ela tentou a reeleição, só que sem o apoio dele, acabou não se reelegendo e nunca mais foi eleita, né? Depois disso. Mas eu achei muito interessante esse trecho aqui, do Jair Bolsonaro mesmo, né?
Meu primeiro relacionamento despencou depois que elegi a senhora Rogéria Bolsonaro vereadora, em 1992. Ela era uma dona de casa. Por minha causa, teve 7.000 votos na eleição. Acertamos um compromisso. Nas questões polêmicas, ela deveria ligar para o meu celular para decidir o voto dela. Mas começou a frequentar o plenário e passou a ser influenciada pelos outros vereadores, afirmou Bolsonaro. E isso é uma coisa que a gente não falou, né, mas tem muito, né, no Brasil, uma forma de recrutamento e de formação política das mulheres é via família, né, via sobrenome. Depois que ela entrou ali, ela teve a oportunidade de fazer o próprio mandato. Isso é excelente, né? Só que, enfim, não conseguiu dar continuidade ao seu mandato e ao seu projeto político, porque não teve o apoio ali do sobrenome que ela tinha antes. Tem um outro dado interessante, que em 8 anos como vereadora, ela apresentou 90 projetos e conseguiu aprovar 8, enquanto Jair Bolsonaro apresentou 171 projetos e emplacou apenas 2 em quase 30 anos de Congresso Nacional. Então, assim, o meu recado é, votem em mulheres. Maravilhoso, maravilhosa história. E é interessante, né, que a mulher, ela precisa de uma oportunidade para chegar lá, né, e infelizmente há muitos casos também disso, né, de que o marido acaba mandando no mandato da mulher, mas, enfim, ela pode criar asas, né, como criou o Rogério Bolsonaro. Essa história é muito legal mesmo, porque a literatura fala muito. Como a política virou uma atividade hiper profissionalizada, à medida em que as mulheres começam a participar dessa escada da profissionalização, elas vão adquirir autonomia, elas vão afirmar cada vez mais a sua autonomia e independer cada vez mais da chancela de um homem, de uma família ou de um cacique. Então esse é um processo paulatino que deve ser observado e incentivado pelo eleitorado, né, Carol? E eu acho que esse exemplo, ele nos mostra também a dificuldade que a mulher tem em se manter na política. Uma coisa sabe, são vários obstáculos. Ser recrutada, ter uma candidatura competitiva, entrar e se manter. A gente teve casos, né? A Manuela Dávila desistiu da candidatura dela, assim como outras candidatas também, né? Eram mulheres políticas, mas que não se candidataram por conta da violência política. E até tem um caso, em 2000, quando a Rogéria Bolsonaro foi candidata e ela não tinha mais o apoio, né, do ex-marido, um assessor dela sofreu uma represália, uma violência política lá no Rio de Janeiro, fazendo campanha. Ela tem certeza que foi o ex-marido que mandou. Isso está relatado no livro da Juliana Dalpiva, né? E, enfim, são vários casos de violência política que a gente vê, né, promovido pela sociedade, né? Sim, exatamente. Nunca é demais lembrar do assassinato da Marielle Franco, né? Exatamente. Então, é um risco, inclusive, permanecer na política, né? Então, a gente está falando de algo muito sério, que precisa mudar, né? Não tem... Mulheres precisam se sentir minimamente seguras fazendo uma atividade laboral, né? Espero que a resposta venha nas urnas nos próximos dias aí, né, gente? Bom, alguma pergunta mais, Luiz? Eu só tenho uns recadinhos aqui, que a gente tem às vezes. Você tem alguma história de querência para ilustrar? Alguma tia sua já foi candidata? Não, querência, como é uma ponta do progressivismo interiorano, teve uma prefeita por 3 mandatos que infelizmente faleceu de Covid, a doutora Rose, que tinha um grupo político com muita presença de mulheres em secretarias municipais. Então, querência é, de fato, a luz que ilumina o Noroeste Paranaense. Salvando aí, né? Queria deixar alguns recados. Seguinte, nós temos as redes sociais, vocês sabem, sigam, curtam e passem para os amigos no Zap. E temos uma campanha de financiamento coletivo para a gente fazer essa geringonça crescer. Você pode entrar no apoia.se/maldita politicagem para fazer uma doaçãozinha pequena, um caraminguá, qualquer coisita nos alegraria muito. Faça como o Celovig e o Robert Bandeira, que se tornaram apoiadores. Bom, a Carolina Roeder, nossa entrevistada, ela também está presente nas redes, né? Carolina Roeder. Eu não sou muito ativa no Twitter, mas eu estou mais observando lá. Mas também estou no LinkedIn, no Instagram, e é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, estou à disposição. Foi um prazer participar aí com vocês. Obrigada pelo convite de novo, Alessandro e Luiz. O prazer foi nosso. Carolina é professora da Uninter, né, do Centro Universitário Uninter, e é doutora em Ciência Política pela UFPR, de onde também nós viemos. Obrigado, Carol, foi muito bom, uma verdadeira aula. Né, Luiz?
Isso aí. Se você gostou, passe esse conteúdo para suas amigas, para suas familiares, para elas entenderem mais, graças a essa colaboração e esclarecimentos trazidos pela Carol aqui no episódio 35, véspera de eleição. Vamos lá, hein, gente? Esse daí eu vou mandar para dona Tuca lá em Lins, viu? Esse aqui vai circular, esse aqui tem que circular, pelo amor de Deus. Bora votar em mulheres. É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.